Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela história da engenharia. Mas calma, não vai ser aquela lista de invenções, sabe? A ideia aqui é outra, é entender como a necessidade de resolver problemas, uma coisa tão humana, foi o que de fato moldou o nosso mundo, desde a primeira ferramentinha de pedra até os gigantescos arranha-céus que a gente vê hoje. Pensa só nisso. Antes de existirem cidades, antes mesmo da gente inventar a escrita, já existia a solução de problemas. Já existia engenharia. É essa a ideia central que vai guiar nossa conversa hoje. A engenharia não é só uma profissão, sabe? É um impulso, quase um instinto humano que está com a gente desde sempre. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. A gente começa lá atrás, vendo como a engenharia nasceu para resolver problemas básicos de sobrevivência. Depois, a gente dá um pulo em Roma para ver como eles construíram um império. Em seguida, vamos entender a grande aceleração das revoluções industriais e a transição do analógico para o digital. E claro, vamos falar sobre o preço de todo esse progresso e terminar pensando no que significa construir um futuro com responsabilidade. Preparados? Então vamos lá. Bom, vamos começar bem do comecinho mesmo. Muito antes de existir qualquer projeto, qualquer cálculo complexo, a engenharia nasceu da necessidade mais fundamental de todas: simplesmente sobreviver. Olha, a engenharia lá nos primórdios não tinha nada a ver com fórmulas ou matemática avançada. Era pura observação e ação. Imagina só, a necessidade de um abrigo para se proteger do tempo, achar um tronco caído para conseguir cruzar um riacho, ou então lascar uma pedra para criar a primeira ferramenta. Cada uma dessas coisas, isso é engenharia na sua forma mais pura. Uma solução super prática e eficiente para um problema que estava bem ali na sua frente. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo. A gente vai direto para uma civilização que pegou essa ideia de engenharia e a levou para um outro nível. Eles não usaram a engenharia só para construir coisas, eles usaram para construir um império inteiro. É isso mesmo, vamos falar dos romanos. E se alguém se pergunta qual era o segredo da durabilidade romana, a resposta está aqui: o concreto. Mas não era qualquer concreto. Era uma mistura revolucionária de cal, água e uma cinza vulcânica chamada pozzolana. E o mais incrível, ele ficava mais forte com o tempo, até debaixo d'água. Essa inovação de material foi que permitiu que eles não só criassem edifícios, mas que eles construíssem a base de um império inteiro, um império feito para durar. E olha que interessante essa comparação. A engenharia grega, por exemplo, usava um sistema bem simples de pilar e viga, sabe? Duas colunas com uma viga em cima. Funcionava, mas limitava muito o tamanho dos espaços. Já os romanos aperfeiçoaram o arco, e essa foi a grande virada de chave. O arco joga o peso todo para os lados e para baixo. O resultado? Eles conseguiam criar espaços enormes, abertos e pontes muito, mas muito mais fortes. Foi, sem dúvida, um salto revolucionário na eficiência das estruturas. E o resultado de todo esse conhecimento técnico? Bom, é um legado que está de pé até hoje. Pensa nos aquedutos, levando água por centenas de quilômetros usando só a força da gravidade. Ou no Coliseu, aquela obra de arte de arcos empilhados. E o que dizer do Panteão, com aquele domo de concreto gigantesco que até hoje deixa os engenheiros de queixo caído? Tem até pontes, como a Pons Fabricius, que ainda estão em uso depois de 2000 anos. É impressionante. Roma provou, na prática, que uma boa engenharia constrói civilizações que duram. Ok, saindo de Roma, a gente avança para um período de mudanças, assim, numa velocidade nunca antes vista. É o que a gente chama de a grande aceleração, um tempo em que 4 revoluções industriais simplesmente viraram o nosso mundo de cabeça para baixo. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa aceleração maluca. Primeiro, no século XVIII, a máquina a vapor muda tudo. O engenheiro vira o mestre das máquinas. Depois, no final do século XIX, vem a eletricidade e a produção em massa. O engenheiro agora projeta fábricas inteiras. Aí, lá nos anos 70, a revolução digital conecta o mundo e a engenharia passa a construir também o virtual. E hoje? Bom, hoje a gente está na 4ª revolução. É a fusão do físico com o digital, com a inteligência artificial e a internet das coisas, onde tudo se conecta. O mais importante de entender aqui é que cada fase não só mudou a tecnologia, mudou o que significa ser engenheiro. E claro, com tudo ficando tão mais complexo, a engenharia teve que se especializar. A engenharia química é um exemplo perfeito disso. No começo, quem cuidava das indústrias químicas eram engenheiros mecânicos e químicos, cada um no seu quadrado. Resultado, acidentes aconteciam direto. Aí um inspetor britânico chamado George Davis sacou o problema. Ele disse:
A gente precisa de um profissional novo, que entenda tanto da química quanto da engenharia de produção em grande escala. A ideia dele não foi aceita de primeira, mas a indústria precisava tanto dessa solução que acabou pressionando, e aí, em 1888, o MIT criou o primeiro curso de engenharia química. A necessidade criou a profissão. Essa evolução toda, claro, mudou completamente as ferramentas de trabalho. Vamos dar uma olhada em como a mesa de um engenheiro, o dia a dia mesmo, se transformou. Como a gente saiu do analógico e mergulhou de cabeça no digital. Essa citação do engenheiro estrutural Mário Franco é fantástica para a gente entender a era analógica. Ele diz: nos anos 50, a régua de cálculo era uma companheira inseparável. A gente resolvia estruturas complexas só com as 4 operações fundamentais. Éramos muito bons em matemática. Pensa no que isso significa. A régua de cálculo era a principal ferramenta. Tudo era resolvido na base da matemática e, claro, de uma habilidade e uma intuição que tinham que ser incríveis. O contraste com os dias de hoje é absurdo. A gente saiu do cálculo manual para a era do BIM, que é a modelagem da informação da construção. Tá, mas o que é isso na prática? Significa que hoje, em vez de ter um monte de plantas de papel separadas, o software junta tudo. A estrutura, a parte elétrica, a hidráulica, os custos, o cronograma, num único modelo 3D que é inteligente. E com isso, o foco do trabalho mudou. Não é mais sobre gastar horas fazendo o cálculo perfeito, mas sim sobre o que o próprio Mário Franco chama de robustez, ou seja, projetar uma estrutura que seja forte o suficiente para resistir até o que a gente não consegue prever. Mas olha, não foram só as ferramentas que mudaram. A própria natureza do trabalho de engenharia e o impacto que ele tem na sociedade também se transformaram, e muito. Agora, a gente precisa olhar para o lado humano disso tudo. E também para o preço que, muitas vezes, o progresso cobra. É sempre bom lembrar que a história da engenharia é, antes de tudo, uma história de pessoas. Pessoas como o Gustave Eiffel, que dominou o ferro como ninguém para construir o símbolo de uma era. Ou Elmina Wilson, que quebrou barreiras ao se tornar a primeira mulher formada em engenharia civil nos Estados Unidos, abrindo as portas para tantas outras. E aqui no Brasil temos a história incrível dos irmãos Rebouças, os primeiros engenheiros negros do país, que construíram algumas das obras de infraestrutura mais importantes do nosso século XVIII. Só que é fundamental a gente reconhecer o outro lado da moeda. Cada salto tecnológico teve seu custo. A Revolução Industrial, por exemplo, trouxe condições de trabalho terríveis e cidades superlotadas. O impacto no meio ambiente, com poluição e exploração sem limites, foi gigantesco. E esse padrão se repete. Hoje, a automação que substitui empregos e cria novas desigualdades é parte dessa mesma história. A verdade é que o progresso nunca é uma linha reta, bonitinha e sem consequências. E é exatamente isso que nos traz para os dias de hoje. E para o que talvez seja a missão mais importante da engenharia moderna. A de construir um futuro que seja, acima de tudo, responsável. Pensa bem, na indústria 4.0, o papel de um engenheiro ou engenheira vai muito além da parte técnica. Hoje, quem projeta não está só criando um produto ou uma máquina. Está, na verdade, arquitetando sistemas inteiros, super complexos, que misturam gente e tecnologia. E por isso, precisa pensar em tudo junto. Na tecnologia, claro, mas também na ética, na sustentabilidade e principalmente no bem-estar das pessoas. E tem uma frase do Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, que resume isso perfeitamente. Ele diz: a tecnologia deve servir ao progresso humano e não o contrário. Simples, né? Mas é poderosa. Essa tem que ser a bússola, a diretriz ética que guia a engenharia hoje em dia, sempre buscando o equilíbrio entre inovar e ser responsável. E para fechar, fica uma reflexão. Desde aquela primeira ferramenta de pedra até as estruturas que hoje tocam o céu, a engenharia sempre teve o objetivo de melhorar a vida. Mas, e agora? Ao construir o futuro, qual é a nossa verdadeira responsabilidade? A gente percebe que não é só sobre concreto e aço, né? É sobre segurança, é sobre ética, é sobre o tipo de mundo que a gente vai deixar. No fim das contas, a maior obra de engenharia de todas talvez seja justamente essa, a responsabilidade.